essa coisa de identidade, de propósito, de fato a gente percebe que pode se tornar um problema na vida de muita gente. Um dia desse, caminhando com um discípulo, ele comentou assim brevemente comigo que lá na sua aula na universidade, o professor havia citado um determinado autor e havia feito ali diversas referências elogiosas acerca de um determinado volume que ele propôs que os alunos pudessem ler aquele volume. E o professor ele fez um comentário, né, segundo o nosso discípulo, ele comentou o seguinte, que embora que ele fosse um excelente autor, que ele tinha um problema, e que ele faria em seus escritos diversas referências bíblicas. E isso então teria trazido algum desconforto para esse nosso discípulo e também para outros alunos na turma. Então eu perguntei, falei, escuta, e vocês se manifestaram de alguma maneira? Vocês conversaram com esse professor acerca da importância ou da relevância daquele comentário acerca daquele acadêmico, né? Aquele autor daquele livro, citar eventualmente textos bíblicos, referências bíblicas? Vocês questionaram o professor de vocês? E esse discípulo disse, não, nós não questionamos. Eu falei, bem, é importante que essas ocasiões surjam na vida da gente para que a gente possa se manifestar quem somos, a nossa identidade, qual é o nosso perfil, no que cremos, né? E não apenas no meio acadêmico, mas em muitas oportunidades na vida, nós às vezes somos testados, né? Se somos capazes de nos autoafirmar dentro de uma determinada identidade que nós acreditamos possuir. Às vezes nós somos questionados dentro do próprio lar, com um parente, com o pai, com a mãe, com os irmãos, acerca de uma determinada posição que nós temos, às vezes em Cristo, na nossa fé, ou às vezes num propósito que assumimos um propósito, por exemplo, de passar num determinado concurso público, estamos estudando para eles, mas eventualmente aquilo fica meio que obscuro no nosso dia a dia. Perdemos o compromisso por um período e a nossa identidade ela acaba se perdendo. Afinal, o que nós somos? Algumas pessoas se autoafirmam, né? Sou concurseiro, né? Eu estou aqui lutando por um determinado concurso, eu estou aqui lutando para entrar no serviço público, enfim. Alguém que entra num casamento, eu acho isso fabuloso, fantástico, porque alguém que entra num casamento, ele necessariamente muda de identidade, ele deixa aquela identidade de solteiro, de solteira, para assumir uma identidade de casado, de casada. E algumas pessoas entram num casamento e se demoram a assumir essa nova identidade, a identidade agora de ser casado, de se portar, de se comportar como casal, como alguém que tem um compromisso conjugal com uma outra pessoa. Então a coisa da identidade e do propósito, aquela vida com propósito, a gente acaba percebendo que em todas as facetas da nossa vida nós podemos encontrar algum tipo de dificuldade dentro dessa área, dentro da igreja. Por exemplo, a gente conversa com algumas pessoas que às vezes não sabe bem qual é a tarefa que ele vai desempenhar dentro da igreja. Às vezes ele tem um chamado, mas alguém o convida para exercer uma determinada outra função que seja, e ele então fala, não, tudo bem, eu vou então, porque falta ali aquela convicção de qual é o chamado, qual é o propósito em Cristo da sua vida de fé, da sua vida dentro da igreja, servindo a Deus e servindo a igreja. Então, assim, é muito interessante esse tema, essa coisa da identidade, essa coisa do propósito na vida, algo que a gente tem visto muitas vezes ser assim um tanto volátil, né? Mas o Senhor Deus ele tem nos dado força, tem nos ajudado e nós temos caminhado, sim, nos identificando como servos do Senhor, lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo, e sim com um propósito de vida. E qual seja esse propósito? Glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Obrigado pelo